Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, meus queridos do nono ano, né? Vamos corrigir a página 18 da parada obrigatória, tá bom? Beleza. Espero que vocês estejam gostando do material que eu tenho enviado, das nossas aulas, né, sobre Getúlio. Já já a gente vai se despedir, vai entrar em Segunda Guerra Mundial, e que é também muito interessante, tá bom? Então vamos lá. Número 6, página 18, número 6. Apesar de sua falta de legitimidade, pode-se afirmar que a Constituição de 37 contribuiria para o processo de institucionalização e legitimação política do Estado Novo no Brasil. Lembrando que o Estado Novo, né, foi um período bastante ditatorial, vamos dizer assim. Inclusive, essa Constituição era conhecida como Constituição Polaca, tá? Vamos lá. Que flertava, né, namorava ali com o fascismo, enfim. Justificando desde seu preâmbulo a necessidade de se introduzir no país um governo forte e nacionalista. Nesses termos, o regime justificava que a concentração dos poderes do presidente não seria mero ato arbitrário de Getúlio Vargas, mas sua legítima obrigação constitucional, dada a crise então vivida pelo país e a incapacidade das instituições anteriores de assegurarem sua estabilidade e segurança. Bom, meus queridos, sobre a implantação da nova Constituição de 37 a partir do Estado Novo, é possível afirmar que houve... gente, essa está muito fácil, né? É letra A. Autoritarismo do poder executivo, legalização da censura, lembra da criação do DIP, que é Departamento de Imprensa e Propaganda? Tudo isso no Estado Novo, né? Censura mesmo, tudo que era publicado antes teria que passar por um censor, né? Por esse Departamento de Imprensa e Propaganda, para saber se estava apto ou não, tá? E a intervenção estatal na economia, então a letra A, tá? Agora aqui, número 7, tem Getúlio, olhando aí para uma criança, né? Getúlio, o amigo das crianças. Esse era... Bom, vamos lá. Sobre a função do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que eu falei para vocês, no Estado Novo, é possível dizer que ele era responsável por... Muito fácil, já dei spoiler, né? Censurar os meios de comunicação e realizar a propaganda presidencial, beleza? Tinha essas duas funções. Primeiro, censurar tudo que era produzido, música, enfim, tudo, obras de arte em geral, tá? E realizar a propaganda presidencial, tá? Guardem essa sigla, DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Bom, na página 19, exercício número 8, vamos lá. A Carta del Lavoro é um documento italiano promulgado em 1927 pelo regime fascista de Benito Mussolini. Leia o trecho da carta. A organização sindical ou profissional é livre, mas só o sindicato legalmente reconhecido e submetido ao controle do Estado. Totalmente fora, né, Bom, enfim. A Justiça do Trabalho é o órgão que o Estado intervém para regular as controvérsias de trabalho. E a Previdência é outra manifestação do princípio de colaboração. O patrão e o prestador de trabalho devem concorrer proporcionalmente aos ônus dela. O governo de Vargas se inspirou num documento fascista para criar a consolidação das leis trabalhistas, tá bom? Letra C, beleza? O problema é que as leis trabalhistas foram tão bacanas, hoje a gente está perdendo vários direitos trabalhistas, enfim, mas ela surge, ela aumenta, ela cresce num período tão complicado da nossa história, que foi esse período ditatorial, né? Do Estado Novo. Bom, número 9. Então, a número 8 é a letra C de casa. Número 9. 3 anos após o Brasil declarar guerra à Alemanha de Adolf Hitler e à Itália de Mussolini,
A Força Expedicionária Brasileira conseguiu no dia 21 de fevereiro de 45 sua maior vitória na campanha do fronte italiano contra os alemães, a tomada do Monte Castelo. O feito era fundamental durante a Segunda Guerra Mundial para a conquista de Bolonha, no Vale do Pó. O triunfo ocorreu após 4 ataques anteriores sem sucesso, 2 executados por soldados americanos e 2 por brasileiros, em 29 de novembro e 12 de dezembro. O governo de Getúlio desistiu da posição de neutralidade e entrou na Segunda Guerra com a FEB, Força Expedicionária Brasileira, a partir do famigerado ataque do exército alemão aos submarinos da Marinha Brasileira no litoral brasileiro, tá? Então, é letra B, número 9, letra B. Até hoje se discute por que os alemães teriam vindo aqui para derrubar, navios brasileiros, qual seria a intenção. Então, existe aí, uma galera que acredita que não foram os alemães que derrubaram navios brasileiros, tá? Enfim. Número 10. Então, a número 9 é letra B de bola, tá? Número 10. Durante o comício, líderes queremistas revezavam-se, no palanque da defesa do adiamento das eleições presidenciais e imediata eleição de uma Assembleia Constituinte. Ao fim dos discursos, teve início a marcha luminosa até o Palácio Guanabara, que era a residência oficial do presidente, hoje é do governador, tá? Onde o empresário Hugo Borg entregou a Vargas um documento com as principais demandas do povo. Ao tomar a palavra, o presidente assumiu o compromisso de garantir a vontade popular, mas alertou: a instalação de uma Assembleia Constituinte seria impossível sem a autorização de partidos políticos, entidades de classe e movimentos sociais. Sobre o movimento queremista, é correto confirmar que lutava pela permanência de Getúlio, tá? Então, é letra A, no cargo de presidente do Brasil. Esse movimento queremista, justamente porque eles queriam que Getúlio continuasse na presidência, beleza? Bom, deixa eu ver se tem mais exercícios pra gente corrigir. Temos mais, vamos lá. Agora, parada complementar, não é mais obrigatória da página 20, tá? A página 21 vou deixar para vocês fazerem para casa. Bom, parada complementar, número 1, página 20. Durante a chamada Era Vargas, de 30 a 45, verifica-se um progressivo processo de intervenção do Estado em vários setores da sociedade brasileira, o qual, no campo econômico, promovia prioritariamente a industrialização. Nas relações produtivas urbanas, consolidava-se a legislação trabalhista. É segredo. E na educação pública, incentivava a formação de valores ligados ao nacionalismo. Então, qual é a resposta? Número 1, letra B, tá bom? Industrialização, legislação trabalhista e nacionalismo. Bom, número 2. Leiam os versos. Mataram-nos a traição quando dormiam e foram companheiros que os mataram. Não foi a guerra, foi o crime que o matou. Dormiam num quartel de madrugada, mas a seu lado, em sinistra vigília, companheiros sem alma conspiravam. Sem alma porque tinham vendido ao estrangeiro de vestes vermelhas. Eram os filhos malditos de Caim. Bom, é correto afirmar que esses versos o autor faz referência à insurreição de novembro de 1935, tá bom? Letra A. Número 3. Um dos aspectos mais coerentes do governo Vargas foi a política trabalhista. Entre 1930 e 45, ela passou por várias fases, mas desde logo se apresentou como inovadora com relação ao período anterior. Essa política foi inovadora com relação ao período anterior por quê? Letra A. Estabeleceu uma legislação específica
para o trabalho e atrelou o aparato sindical ao Estado. Beleza? Então, número 3, letra A. E a número 4, no total de 10 de fevereiro de 1944, no dia, uma crônica publicada no governo O Diário retratou aspectos do cotidiano da cidade natal nos seguintes termos. Vamos fazer a página 21 também, né? Ia deixar para casa, mas vamos fazer porque é sobre esse trechinho aqui. Meio displicente, o cronista entrou no café. Tipos de uma outra raça, aqui uniformemente das fardas caques, apresentavam um tom militar, enchiam as mesas. A algariava que se falava era estranha. Sobre a fala de alguns capes, o brasão de suas majestades britânicas ou as iniciais simbólicas da RAF canadense, a maioria, porém, era de gente da América. O cronista olhou para os lados, curioso, brasileiro, ele é apenas. Sim, também as pequenas garçonetes. No entanto, aquele era um simples e muito nortista café da rua Doutor Barata, por mais que a paisagem romana se mesclasse aos exemplos de terras diferentes. Considerando-se o fragmento textual apresentado as informações históricas sobre o período a que ela se refere, é correto afirmar, letra D, a presença de um grande contingente de militares de outros países e a circulação da moeda estrangeira atingiram de forma significativa a vida outrora da cidade de Natal, tá bom? É muito interessante isso, gente. Por quê? Porque tem até uma lenda urbana, né, que dizem que quando os americanos tomaram aquela região ali, né, pegaram emprestado mesmo com Getúlio para fazer uma base militar em Natal, uma posição estratégica, enfim. E aí os americanos tentando se aproximar, né, do povo brasileiro, eles começaram a fazer festas, né, e colocaram for all, né, em inglês, para todos. E aí, vamos na festa e tal. O povo brasileiro começou a falar, vamos no forró, e ficou forró, né? Mas isso é uma lenda urbana, tá? Nós não temos comprovação. Bom, meus queridos, número 5. Leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Inicialmente, sintonizado com a Itália de Mussolini, a Espanha de Franco e Portugal de Salazar, o governo Vargas inflectiu para a direita. Com a Segunda Guerra, desenhando-se a vitória dos aliados, volta-se pressionado para uma aliança contra as potências do eixo. Indique 2 razões para que o governo Vargas colocar-se posteriormente contra as potências do eixo. E cite, essa questão vocês precisam fazer, gente. A número 5 e a número 6, vocês precisam fazer para a gente corrigir, porque são questões muito importantes e a gente vai ver se vocês conseguiram aprender ou não o conteúdo, tá? Olha, lembra que Vargas, ele era, né, um Estado novo, governo bastante com características fascistas e acaba se movimentando para o lado dos norte-americanos, porque os Estados Unidos, né, financiaram a construção da CSN. Lembra disso? Então, já estou dando um spoiler aí. Vocês vão fazer a número 5 e a número 6 da página 21 para a gente corrigir na sexta-feira. Tudo bem, meus queridos? Presta bastante atenção. São questões importantes, hein? Pode ser até questão de prova ou parecida, enfim, tá? Um beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. Façam hoje pra gente poder corrigir na sexta, tá bom? Beijinhos, boa semana.